O seu amor é poderoso.
começando mais um Conectim, mais uma sexta-feira que a gente está junto. A gente está, né, nesse período híbrido, esse período, né, onde cada semana a gente vai descobrindo como ela vai ser, como que vai ser o culto. Mas é muito bom estarmos juntos, é muito bom estarmos aqui, né, nesse momento, nessa sexta-feira. O dia hoje um pouquinho, né, frio, um pouquinho gelado. Aqui dentro eu consegui ficar sem casaco, mas talvez você aí já esteja debaixo da coberta, já esteja bem com um casaco, né, bem agasalhado. Mas, mas Deus tem falado muito com a gente. Deus tem falado muito com a gente, né, durante as semanas, tem falado muito com a gente nas nossas programações. Deus tem falado muito com a gente nos isolados, que vai acontecer daqui a pouquinho. Agora, né, com a mudança de horário, então a gente antes era 8h30, agora está acontecendo 9h30. Então, se você ainda não deu seu nome, coloque seu nome lá na lista, nos grupos, ou do Conectim, ou dos isolados. Ou manda pra gente também. A gente vai ter o maior prazer de estar com vocês lá juntos. A gente vai estar conversando, vai estar interagindo, vai estar discutindo alguns assuntos bem pertinentes. E você vai ver o quão bom é, o quanto a gente cresce, né? A gente amadurece, mesmo sendo adolescente, mesmo a gente, né, sendo mais novo e tal. Mas quanta coisa boa a gente tem para aprender uns com os outros. E lá é esse lugar. É onde ninguém sabe de onde veio a história, ninguém sabe de quem é a história, mas a gente conversa sobre aquela história. E aí, cada um é abençoado, cada um tem o seu crescimento, e a gente sempre sai de lá com um sentimento de leveza, um sentimento de alegria, e tem sido sempre muito massa. Então, se você não participa, participe lá e seja lá com a gente. A nossa programação, ela está a gente está definindo ainda uma programação um pouquinho mais fixa, mas com essas incertezas que a gente tem tido, algumas semanas fica um pouquinho mais difícil de saber como que vai acontecer, mas essas duas questões, do culto às 19h30 e o isolados às 21h30, isso você pode ter certeza que sempre vai ser esse horário. Aí os pequenos grupos, os discipulados, o curso de oração, essas outras demais coisas podem até sofrer algum reajuste, algum ajuste ali, de dia, de horário, mas essas duas coisas, o nosso culto e o isolado sempre na sexta-feira, nesses horários. Então não perca, chame aí seus vizinhos, chame seus primos, seus parentes, chame seus amigos da escola para participar com a gente. Esse tempo tem sido muito, muito massa. E se você é mais velho, você tem sobrinho, tem neto, tem, enfim, algum parentesco, né, é tia de alguém que está na idade dos 12 aos 18 anos, fala para ele entrar em contato com a gente, ou manda para a gente o contato dele, a gente vai entrar em contato, a gente vai perguntar, a gente vai saber sobre ele, a gente vai chamar ele para fazer parte também desse ministério, está aqui com a gente. E eu tenho certeza que vai ser muito bom na vida dele também. Mas para a gente começar hoje, a gente vai direto para a palavra, a gente vai direto para a Bíblia, mas eu gostaria só de orar e para a gente, né, ver aqui, estudar o texto de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Pai, muito obrigado, Deus, por essa sexta-feira, Pai, que estamos tendo. Pai, muito obrigado, Deus, pelo seu cuidado sobre nossas vidas, ó Pai. Te peço agora, Deus, que o Senhor esteja com o seu Santo Espírito, ó Deus, visitando, ó Pai, cada coração, ó Pai, de adolescente, cada coração, ó Deus, de- daqueles que estão, ó Deus, com a gente, ó Pai, nesse culto, ó Deus, ou daqueles também que irão assistir esse culto, ó Pai, nos dias seguintes, ó Pai. Fala, ó Pai, ao coração de cada um, ó Deus, esteja presente ali, ó Pai, esteja, Deus, agindo, ó Pai, durante, ó Deus, esse estudo, ó Pai, que estaremos fazendo, ó Pai, na Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já falou no meu coração, ó Deus, e eu te peço, Pai, que nesse momento, ó Deus, possa fazer, ó Pai, diferença, ó Pai, na vida, ó Pai, desses adolescentes, ó Pai, que estão com a gente, ó Deus. Abençoe, ó Pai, também os isolados, ó Pai, daqui a pouco, ó Deus, que teremos, que a Tua presença também se faça real ali, ó Pai, que a gente possa ter momentos, ó Pai, de crescermos, ó Pai, na nossa vida, ó Deus, e que a gente possa influenciar outros adolescentes, ó Pai, a serem é, adolescentes, ó Pai, diferentes, ó Pai, adolescentes, ó Pai, que tem o diferencial que é o Senhor na vida deles, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, ó Deus, fala com a gente, ó Pai, nesse culto. É essa a minha oração que eu te faço em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, galera? Então hoje a gente vai estar lendo dois textos. A gente vai falar sobre adorar a Deus.
sobre por que nós devemos adorar a Deus, sobre o que é adorar a Deus e por que nós fomos criados para isso. Porque eu e você, nós fomos criados para adorar a Deus. Nós somos planejados para adorar a Deus. Nós, quando Deus criou todas as coisas, e Deus criou, né, eu e você, era para isso que Ele estava nos criando. E o primeiro texto está lá em Apocalipse 4, do 1 ao 11. A gente vai ler esse texto todo, porque é um texto que fala sobre o céu, fala sobre os seres em volta de Deus, adorando a esse Deus, na presença dele. Então, Apocalipse 4, do 1 ao 11. E depois a gente vai ler Mateus 22, do 37 ao 38. Mas primeiro Apocalipse. Depois disso, tive outra visão, e vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia de um som de uma trombeta. E que antes havia falado comigo, disse: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as estrelas de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele haviam 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. E em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 7 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Como cada um desses 4 seres tinham 6 asas, que estavam cobertas de olhos dos 2 lados, e dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, o que era, e o que é, e o que há de vir. Cada vez que os 4 seres cantavam hinos de glória e honra e agradecimento ao que estava sentado no trono, e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas. Agora a gente vai para Mateus 22, do 34 ao 40, que diz assim: Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito ouça dos seus. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior e mais importante mandamento. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame aos outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas baseiam nesses 2 mandamentos. Lendo esses textos e entendendo sobre a grandeza de Deus, sobre a grandeza dele em nos criar para adorarmos a ele, muitas vezes a gente pergunta, né, tipo, sobre por que a gente foi criado, por que eu, fulano de tal, que tenho 14 anos, fui criado para viver essa vida que eu vivo, para ter o pai que eu tenho, para ter a mãe que eu tenho, para ter os irmãos que eu tenho, para estudar na escola que eu estudo, para morar onde eu moro. E muitas vezes a gente fica se fazendo essas perguntas do tipo, cara, por que Deus queria essa vida para mim? E a gente entende que Deus não queria essa vida para a gente. Deus, quando Ele nos cria para viver para Ele. O sentido da nossa vida está voltado para Ele. Existia um cara nos Estados Unidos que ele ia num posto de gasolina lá nos Estados Unidos, que era tipo o Posto Ipiranga aqui. Tipo, você quer saber tal coisa? Vai lá no Posto Ipiranga. Lá tinha um outro nome para aquele posto. E aí toda vez que aquele cara chegava naquele posto e ele sabia dessa pergunta, ele sabia dessas placas que ele via na frente do posto, ele perguntava: cara, pro frentista, né, pro cara que abasteceu o carro dele, eu quero saber qual que é o sentido da minha vida. E ele não respondia.
Daí passava um tempo, ele parava em outro posto, em outra rodovia e perguntava: cara, eu quero saber o sentido da minha vida. Eu vi a placa ali que vocês falam que vocês respondem tudo. Eu quero saber o sentido da minha vida. E aí falava: cara, não sei. A gente não tem o sentido da sua vida. E aí de novo ele foi em outro posto e tal e perguntou: cara, quero saber qual é o sentido da minha vida. E aí o outro frentista falou: cara, não sei te responder isso. Isso você que tem que saber. Eu nem vou na igreja, nem sei o que é vida. E aí aquele cara bem frustrado foi para casa e aí na sua casa chegou uma carta. E na carta lá estava escrita: ah, ficamos sabendo que o senhor vai nos postos de gasolina fazendo sua pergunta e tal, querendo saber qual que é a sua dúvida. O que que você quer perguntar para a gente? E aquele homem foi lá e escreveu um e-mail, uma carta para aquele posto perguntando: a única coisa que eu quero saber é o sentido da minha vida. E aí mandou para aquele e-mail que ele tinha recebido aquela pergunta. E aí a pessoa respondeu para ele uma carta bem grande. E aí dentro daquela carta tinha uma senha, um cartão de crédito e todos os benefícios daquele cartão de crédito. E aquele homem ficou sem saber qual era o sentido da vida dele. Sabe por que isso? Porque o nosso sentido a gente não encontra em coisas, a gente não encontra em situações. A gente não encontra na nossa escola ou conversando com um amigo do lado ou conversando com alguém. Não é aí que está o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida está em Deus. É Ele que faz sentido. É Ele que criou todas as coisas. E nesse tempo de pandemia, a gente vive, né, pensando: cara, nada faz sentido, minha vida não está fazendo muito sentido. E talvez as nossas vidas pareçam não estar fazendo sentido aqui, né, olhando de maneira pontual para a nossa vida. Tipo, às vezes os nossos pais brigam por nossa causa. Às vezes a escola tem sido uma tortura. E parece que nada está fazendo sentido. Parece que viver não está fazendo sentido. Porém, hoje eu quero te falar que, para Deus, a sua vida ela faz sentido. Para Deus, todas as coisas que você faz sentido. Porque o sentido da sua vida não é para as pessoas que estão à sua volta, não é para outros adolescentes que estão à sua volta. O sentido da sua vida é viver ela para glorificar o nome de Deus. E isso, né, a gente viu nesses dois textos, um texto onde os seres que estavam ali, né, diante do trono, diante de Deus, e eles olhavam para Deus e falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Eles conheciam a glória de Deus. Eles viam o quanto Deus era poderoso, o quanto Ele é grande. E eles estavam lá olhando para aquele Deus, naquele trono sentado, e falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Imagine você estar em um ambiente, você chega em uma sala onde existe uma pessoa que é muito poderosa. Aqui pensando de maneira vida real, digamos assim, né, do nosso dia a dia. Pense em alguma pessoa que você acha que é poderosa, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, uma pessoa poderosa. Aí você chega lá na frente diante dele e aí você fica, né, tipo, nossa, essa pessoa é importante. Eu fiz uma viagem para um lugar que tinha a sala oval, né, a sala dos Estados Unidos. E aí eu entrei lá e eu pensei: nossa, que massa que deve ser a sala oval na vida real. Lá, chegar lá na Casa Branca, conhecer na sala oval onde aconteceu vários momentos da história e tal. Mas o poder ali não se compara em nada ao poder de Deus. O tamanho daquela sala não se compara em nada ao tamanho da glória de Deus. E aí quando a gente vê que Ele nos pede isso, para que nós amemos a Ele mais do que todas as coisas. Mais do que seu celular, mais do que as redes sociais, mais do que os filmes, mais do que as séries, mais do que os livros, mais do que um namorado, mais do que um curso, mais do que a escola, mais do que um vestibular, mais do que seus pais, mais do que tudo. É Deus. Deus, Ele é o nosso sentido. É amar a Ele acima de todas essas coisas. Todas essas coisas que eu citei e outras que eu não citei são muito importantes, são essenciais, são tipo de tremenda importância em nossa vida, mas nenhuma delas consegue chegar perto daquilo que Deus é, de quem Deus é. E aí, um primeiro ponto, né, que eu vou falar para vocês é que Deus ele precisa ser o alvo da nossa adoração.
E quem tem sido o alvo da sua adoração hoje em dia? Tem sido Deus? Quando você acorda, você tem pensado em Deus primeiramente? Você tem olhado para o céu quando você acorda ou pensar assim, cara, hoje eu acordei, eu estou respirando, estou vivo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pelas pessoas que estão à minha volta. Muito obrigado, Deus, pelos meus pais. Muito obrigado, Deus, pela escola. Muito obrigado, Deus, pela minha professora que me dá aula de matemática, que eu não gosto, mas muito obrigado pela vida dela, porque vai ser importante para a minha vida. Será que a sua adoração, o seu agradecimento, tudo aquilo que você faz, tem sido para Deus ou tem sido para qualquer outra coisa? Em Salmos 139, 1 a 3 diz bem assim: Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Cara, pensa quão massa que seria você saber todos os pensamentos das pessoas que estão à sua volta. Ia ser legal, né? Imagina se chegando na escola e tal, assim, nossa, a pessoa está pensando isso, aquela está pensando aquilo, aquela ali vai fazer tal coisa. Cara, Deus, ele sabe tudo isso. Ele sabe o que vai na cabeça de cada pessoa. Ele vê quando estou trabalhando e quando estou descansando. Ele sabe tudo o que eu faço. Cara, Deus sabe tudo o que você faz. Eu tinha um amigo e que quando ele só fazia coisas erradas dentro de casa. E aí a mãe dele e tal não entendia por que ele fazia coisa errada só dentro de casa e fora de casa ele era a melhor pessoa. E quando eu falo fora de casa, não era na frente dos outros. No quintal da casa dele, ele nunca fazia coisa errada. Ele não mentia, ele não batia em ninguém, ele não brigava com a mãe dele, não fazia nada de errado. Pensa, pessoa perfeita. Quando ele entrava dentro de casa, virava outra pessoa. Quando ele estava fora, estava normal. Entrava no mercado, virava outra pessoa. Saía do mercado, perfeito. E aí um dia que a mãe dele chegou para ele e perguntou: Cara, o que está acontecendo? Por que você é perfeito quando não tem, tá fora dos lugares e dentro de casa você é desse jeito? Daí ele falou: Cara, porque Deus dentro de casa tem o telhado, Deus não está vendo. Na cabeça dele, criança, ele achava que só porque existia o telhado, assim como existe aqui na tenda, assim como existe aí na sua casa e tal, Deus não ia estar vendo, então ele podia fazer qualquer coisa, porque Deus não ia ficar sabendo. E aí, quando ele estava fora, então quando não tinha telhado, ele tinha que ser o mais correto, né, o mais perfeito possível, porque Deus ali estava vendo. E não é assim, galera. Com esse texto a gente fica bem claro. Ele sabe tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. Ele sabe onde a gente está. Ele sabe o que você está pensando agora, se você está prestando atenção aqui, ou se já está pensando o que você vai fazer depois. Ou se já está na ansiedade de começar o Isolados e pensando, cara, qual será que vai ser o assunto de hoje? Qual será que vai ser a história que vai ser contada hoje? O que as pessoas vão falar hoje? E aí a tua cabeça está lá borbulhando e tal. Ele sabe o que você está pensando. Ou ele sabe que você está aí, como eu conheço alguns de vocês e sei que alguns seriam capazes de estar fazendo isso nesse exato momento, que é o celular de um lado ouvindo e, no outro, e nas duas mãos livres jogando videogame enquanto tá ouvindo esse culto. Cara, Deus ele sabe se você está fazendo isso. Eu não sei. Eu não sei se está fazendo isso. Eu não sei que seus pais vejam e me mandem uma mensagem, uma foto falando, ó, que fulano estava fazendo aqui enquanto estava assistindo o culto. Cara, mas Deus sabe. Ele conhece seu coração, ele conhece aquilo que vai aí dentro. E a gente precisa adorar a Deus com aquilo que a gente é e não só ficar, né, fingindo ser algo que a gente não é. Em Romanos 12, 2 diz bem assim: Não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que esse texto quer dizer? Que a gente não pode ser adolescente, tipo, conformado, adolescente acomodado, adolescente que fica aí, do jeito que tá bom. Cara, não tá bom. A gente precisa fazer diferente, a gente precisa ser diferente. A gente precisa adorar a Deus com os nossos atos. E quando a gente adora a Deus com os nossos atos, aí sim a gente faz a diferença. Aí sim as coisas começam a mudar. Aí sim acaba aquela história do tipo, cara, meus pais não. Eu não consigo trazer meus pais para a igreja, não consigo trazer meus amigos para a igreja, não consigo
Na verdade não para a igreja, para Deus nesse caso. Eu falei igreja, mas pensa Deus. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Cara, você não consegue porque você está longe daquele que vai te ajudar, daquele que vai fazer por você. Então a gente tem que parar de viver uma vida conformado, uma vida lá acomodada, uma vida dentro de casa, que não pode sair e tal, e começar a sair de casa virtualmente, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok. Cara, vocês não estão trancados em casa. O seu físico, né, você está trancado em casa, mas o seu alcance através das redes sociais ela não está trancado dentro de casa. Você pode ir muito longe, muito além. Onde você já imaginou que hoje a escola estaria dentro da sua casa? Eu nunca imaginei viver isso. E vocês estão vivendo isso. A escola dentro de casa. Não que isso seja bom ou ruim, mas está acontecendo, então nós precisamos aproveitar. E adorar a Deus é entregar o nosso amor para Ele. Em João 14, em 1 João 14, diz bem assim: E se nós mesmos conhecermos o amor de Deus tem por nós e cremos nesse amor, Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Em outro texto diz bem assim: Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifício. Em vez de me trazerem ofertas, eu prefiro que meu povo me obedeça. Em outra versão diz assim: Eu prefiro que meu povo me conheça. E quando a gente ama alguém, quando a gente está apaixonado por algo, quando a gente está apaixonado por alguém, o que a gente faz? A gente vai atrás. A gente quer saber tudo que ela faz, a gente fica stalkeando ela, a gente fica acessando todas as fotos, tudo que ela posta, você vai lá e olha. Quando a gente está muito apaixonado, a gente nem curte, porque se a gente ficar curtindo toda a foto, vai meio que ficar, né, estranho, a pessoa vai desconfiar. Mas a gente fica ali, a gente curte uma, deixa umas três sem curtir, curte outra, aí comenta uma outra bem aleatoriamente. E aí a gente fica lá, tipo, meio que sondando a pessoa, conhecendo a pessoa, sabendo tudo o que ela faz. E conversa com os amigos daquela pessoa, tenta saber para onde ela vai e tal, e você fica ali meio que cercando a pessoa porque você está apaixonado, você quer saber tudo sobre ela. E quando a gente adora a Deus e quando a gente ama a Deus, a gente precisa ter essa mesma atitude. A gente tem que ficar ali stalkeando tudo de Deus. Então pega a sua Bíblia e começa a stalkear a sua Bíblia. E começa a olhar, tipo, o que está escrito aqui, o que está escrito ali. Começa a curtir a sua Bíblia. Como que você curte a Bíblia? Cara, pega lá aquele versículo e coloca um marca-texto ali em cima, tipo, cara, curti esse versículo, deixa eu anotar aqui. Cara, a gente tem que viver isso. A gente tem que viver intensamente isso com Deus. A gente tem que demonstrar o nosso amor por Deus. E se a gente ama Ele, a gente ama a palavra dEle, a gente ama viver as coisas dEle. A gente não fica só vivendo aquilo que é nosso. Quando a gente ama, aí no caso, né, vocês estão começando a ter aquelas paixões e tal, de adolescência e tal, aquele negócio que vem lá no começo do mês, queima, 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 no final do mês você nem sei quer ver mais a pessoa, porque já passou. Mas pensa aquele período do começo ali e até o meio lá que está lá no auge. É isso que você tem que ter por Deus sempre. É aquele auge onde queima a vontade de estar com a pessoa, a vontade de ver a pessoa, a vontade de curtir a pessoa. E aí com Deus, é a vontade de estar na presença dEle, é a vontade de você estar buscando Ele, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está marcando, você está curtindo, você está compartilhando. Cara, isso é uma maneira que se adora a Deus no seu dia a dia. Porque se você conhece a Deus, se você diz, né, que você vive para Ele e você não faz essas coisas, cara, tá tudo errado. Você não está no caminho certo, você está no caminho errado. Então vem para o caminho certo, comece a adorar esse Deus, a demonstrar o amor a esse Deus. E quando a gente ama, a gente conhece. Quando a gente ama, a gente faz pela pessoa, a gente luta pela pessoa, a gente se coloca na frente pela pessoa. E Deus, Ele nos ama, Ele faz tudo isso por nós. E às vezes se pensa assim, nossa, mas Eric, é muito difícil demonstrar esse amor por Deus. É muito difícil imaginar e tal, e ter esse amor. E aí eu te falo que não... É sim, é difícil
demonstrar o amor de Deus na mesma proporção que ele demonstrou por nós. Sabe por quê? Porque se você não entende aquilo que aconteceu na cruz, se você não entende quando Jesus morre na cruz para que você, para que eu tivéssemos uma nova vida, cara, você realmente não vai demonstrar o amor que ele merece. Você realmente não vai conseguir fazer aquilo que ele merece. Porque o teu amor vai ser muito básico, muito básico. Se nós entendermos o sacrifício de Cristo, aí sim que a gente vai conseguir demonstrar o amor verdadeiro por ele. Aquele amor que realmente vale a pena ser demonstrado. Pensa nisso. Pensa se você tem demonstrado esse amor por Deus. Pensa se você tem adorado a Deus no seu dia a dia. Pensa se ele tem sido o alvo da sua vida. Ou se você tem sido o seu próprio alvo, ou se a sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, sua avó, seu avô, sua casa, sua escola, seus cursos, seu esporte preferido. Pensa aí. O que é que tem sido o alvo? Quem que você tem amado primeiro? Quem que você tem sido? Cara, e busque mudar. Se não tem sido Deus, se a tua adoração ela não está voltada para Deus, cara, busque essa mudança. Ela é necessária. E a gente está aqui disposto para te ajudar. No Isolados, a gente está lá disposto para te ajudar. Nos discipulados que a gente faz aí durante a semana, muitos participam, alguns ainda não, mas está lá, está pronto para você poder participar. Os pequenos grupos que daqui a pouco vão retornar e vão voltar, cara, serve para isso. Os nossos cultos aqui servem para isso. Cara, fale, peça ajuda, não fique sozinho. Com certeza a sua vida vai ser diferente. Vamos orar? Baixe sua cabeça e feche seus olhos e a gente vai estar orando e pedindo para que Deus nos ajude a adorá-lo de verdade e não de maneira superficial. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse culto, muito obrigado, Deus, por mais essa sexta, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, muito obrigado, Pai, pela sua presença real em nós, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, de podermos te adorar, de podermos, ó Pai, te buscar, ó Deus, de podermos, ó Pai, vivermos, ó Pai, a sua presença, ó Pai, a cada dia, Deus, muito obrigado por isso, ó Pai. E eu te peço, Pai, agora, Deus, abençoe, Deus, a vida de cada adolescente, Pai, de cada pessoa que esteve com a gente, ó Pai, nesse culto, ó Deus. E que eles, ó Pai, através do seu Santo Espírito, eles possam, ó Deus, entender, ó Pai, quão grande é o Senhor, ó Pai, o quão importante é eles viverem para Ti, ó Pai, e terem a sua vida toda voltada para Ti, ó Pai. Que eles não vivam mais na superficialidade, mas que eles voem, mas que eles possam ir muito mais fundo e profundo, ó Deus, para viver para Ti, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E abençoe a nossa semana, Pai. Abençoe, ó Deus, nosso final de semana também, ó Deus, que possamos, ó Deus, viver a cada dia buscando a Tua presença. Essa é a minha oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém, galera? Daqui a pouco, então, 9h30, daqui a algumas horas, poucas horas, estaremos juntos no Isolados. Então, entra lá, participa. Tem sido muito legal. E semana que vem, nosso culto, esteja presente virtualmente, presencialmente. Na quarta-feira a gente já manda um recado, um comunicado oficial, se a gente vai estar presencial ou se a gente só vai estar online. Tudo isso depende de fatores, né, que possam acontecer ou para liberar ou para não liberar. Mas fiquem atentos nas redes sociais, a gente vai estar lá informando e a gente vai estar entrando através das nossas redes aí para que você saiba de tudo isso. Beleza? Até semana que vem, até depois. Tchau, tchau e até